Olá! No vídeo de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o Sistema Único de Saúde, um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo. O SUS atende mais de 200 milhões de habitantes e é um sistema que serve de modelo para vários países. Eu sou uma apaixonada por esse sistema. Ele foi um sistema criado na Constituição de 1988 e que no seu artigo 196 descreve como sendo a saúde um direito de todos e um dever do Estado. Apesar disso, várias pessoas, quando perguntadas se são usuárias do SUS, respondem que não o são. Por quê? Porque a maior parte das pessoas correlaciona o SUS com o atendimento assistencial direto, ou seja, a utilização efetiva de uma consulta médica num posto de saúde, de uma consulta numa unidade de pronto atendimento ou de uma internação hospitalar. Quando, na realidade, isso não é verdadeiro. Isso faz parte de um dos objetivos do SUS. A Lei 8080 traz muito claro os inúmeros atributos e objetivos desse sistema tão complexo. Fundamentado em cima de atributos, princípios e diretrizes, nós temos um sistema que tem uma legislação muito clara, ratificada e que faz com que esse sistema seja compreensível para qualquer um que lê sobre as suas bases. Porém, é claro, nós temos uma limitação. A limitação aqui é o financiamento deste sistema. Um dos objetivos do SUS é a fiscalização e o controle de portos e aeroportos. Além disso, o Sistema Único de Saúde também é responsável por todo o controle de sangue e hemoderivados. Nesse momento de pandemia, responsável pela aprovação, através da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, das vacinas. Muito se tem falado sobre isso e muito se tem questionado acerca dessas atribuições. Mas a verdade é, todas elas fazem parte de um sistema que está vinculado ao Ministério da Saúde. Existem diferentes esferas de governos envolvidas, no nível federal, estadual e municipal. Mas o órgão maior de tomada de decisão no nível federal traz, dentro da legislação, todos esses objetivos. Se nós formos pensar, temos ainda dentro do Sistema Único de Saúde a vigilância nutricional, a vigilância sanitária, a responsabilidade sobre a saúde do trabalhador e assim por diante. Então, eu espero que vocês tenham compreendido que todos nós somos, sim, usuários do Sistema Único de Saúde, independentemente se nós fomos ou não atendidos por um profissional da área da saúde. No Brasil, cerca de 25% da população, em média, tem algum plano de saúde. Alguns com cobertura apenas para consultas, outros consultas e exames, e há ainda uma pequena parcela que tem acesso a plano de saúde em sua íntegra, em toda a trilha do cuidado, desde o posto de saúde, o consultório e ambulatório, uma emergência, cobertura para a unidade de internação hospitalar e incluindo unidade de terapia intensiva. No início da pandemia, nós vimos que várias pessoas acabaram perdendo o seu emprego. E com isso, o número de adeptos ao plano de saúde caiu um pouco, mas isso ainda não foi significativo para impactar dentro dos serviços de atendimento do SUS. Nós temos um gargalo muito importante, porque como a boa parte dos usuários do plano de saúde detém uma cobertura para os níveis mais básicos, conseguem fazer consulta e realizar alguns exames, mas não conseguem internação hospitalar, há um afunilamento desses pacientes quando eles precisam de internação. E por isso o sistema precisa contabilizar, sim, todos os brasileiros como sendo usuários do sistema. Importante também destacar para vocês que quando um paciente, uma pessoa está em viagem dentro do Brasil e tem um mal súbito, ou uma dor de garganta, uma dor de ouvido, ela pode e deve ser atendida pelo Sistema Único de Saúde. Nós não fazemos distinções. O sistema ele é público e para todos, independentemente de cor, raça, escolaridade, idade, sexo, incluindo aí o local de moradia. Então, esses usuários que vêm do exterior, os estrangeiros, são atendidos e eles não precisam fazer o pagamento, diferentemente dos Estados Unidos, onde qualquer atendimento precisa ser pago pelo visitante, pelo viajante. Eu sempre brinco que se a gente tiver que passar só pelo aeroporto dos Estados Unidos, já tem que ter um plano de saúde garantido, porque as contas são astronômicas e os desfechos não são tão bons quanto os desfechos que nós temos aqui dentro do Brasil.
O SUS conta ainda com 2 grandes programas que são referências mundiais. O primeiro deles é o Programa Nacional de Imunizações, um programa que foi criado na década de 70 com o objetivo de facilitar a imunização em massa da população. Esse é um programa modelo para o mundo todo e que agora, na pandemia, se tornou ainda mais um modelo a ser copiado. Nós tivemos, após a chegada dos primeiros lotes da vacina no Brasil, uma rápida capacidade de distribuição e de aplicação. E isso se deve, obviamente, a esse programa que já existe há mais de 45 anos implementado aqui. Um outro programa instituído pelo Sistema Único de Saúde que merece destaque é o Programa de Transplantes. Esse é um programa que funciona muito bem aqui no Brasil. A lista ela é única, é uma lista que permite, então, através de critérios de gravidade e elegibilidade, fazer com que todos tenham acesso ao transplante de órgãos sólidos. A criação dessa lista de transplantes é um exemplo de um princípio diretriz do SUS, a equidade. A equidade é um princípio onde o indivíduo que está mais necessitado entra na frente, ele não passa na frente, ele é alocado na frente, uma vez que ele tem uma necessidade maior. A isso nós chamamos de disparidade positiva. Damos acesso a quem mais necessita naquele momento. A gente pode também ter outro exemplo claro disso, quando nas unidades de pronto atendimento são utilizadas as classificações de risco. Não importa qual delas, se Easy, Manchester, mas as classificações de risco, elas fazem com que, através da mensuração dos sinais e sintomas do paciente, a gente consiga classificá-los por cor. Então, os pacientes que são classificados de forma vermelha são os que devem imediatamente ter acesso à consulta médica. Pacientes de cor laranja, na sequência. Amarelos podem aguardar até 1 hora. Os pacientes classificados de cor verde até 2 horas. E azul, 4 horas. Com isso, eu crio uma linha hierárquica de preferência e respeito às maiores necessidades do indivíduo naquele momento. Atendo, sim, a todos, mas com uma priorização para aqueles de maior gravidade. Em primeiro lugar, num pronto atendimento, nós temos que salvar as vidas. Esse é o objetivo maior. Então, uma parada cardiorrespiratória, um edema agudo de pulmão, esses são os pacientes que passam na frente. Depois, pacientes que tenham dor, uma dor muito aguda, um cálculo renal, uma cólica biliar, esses pacientes são atendidos na sequência. E eu vou, então, através dessa classificação, priorizando e faço os demais atendimentos dos pacientes verdes e azuis por fim. Idealmente, o sistema ele foi concebido numa lógica de rede de saúde regionalizada e hierarquizada por complexidade, onde os pacientes de menor complexidade devem ser orientados a buscar a unidade básica de saúde, atenção primária à saúde, seja ela a estratégia de saúde da família ou um posto de saúde, a unidade básica. Nos pacientes com dor de garganta, dor de ouvido, febre, que não tenham sinais de alarme, devem buscar esta unidade, desafogando as unidades de pronto atendimento e as emergências. Claro que se esse paciente apresentar algum sinal ou sintoma de piora e o posto de saúde estiver fechado, ele deve se dirigir a uma unidade de pronto atendimento ou a uma emergência. E, se necessário for, esses são os pacientes que acabam sendo internados. Aqui eu destaco uma coisa muito importante que eu costumo dizer para os meus alunos, que é, nós temos o hábito de fazer uma formação médica hospitalocêntrica. A maior parte da carga horária é destinada para médicos e enfermeiros dentro dos hospitais, quando na realidade, se eu tenho uma atenção primária à saúde efetiva e resolutiva, eu consigo resolver até 85% dos problemas de saúde. Eu não precisaria internar os pacientes. Tem um estudo clássico que mostra que a cada 1.000 pacientes perguntados se teve algum sinal ou sintoma nos últimos 15 dias, 750 disseram sim, eu tive alguma coisa. Destes 750, 250 falaram que precisaram ir até o médico consultar. Dos 250, apenas 9 precisaram ser encaminhados para um ambulatório de especialidades médicas. E destes, 2 precisaram de internação hospitalar. Vejam bem o contrassenso, nós estamos falando aqui de 1.000 pacientes e apenas 2 deles precisaram internar. E nós estamos falando de uma formação médica e de enfermagem focada dentro do ambiente hospitalar. Então, é preciso que as diretrizes curriculares nacionais atentem para a formação dos profissionais do Sistema Único de Saúde.
ampliando a formação na atenção primária e dando condições para que essa atenção primária seja mais resolutiva, fornecendo incentivos tanto para a fixação dos profissionais no local de trabalho, quanto também fornecendo insumos para que eles aumentem a resolubilidade. Bem, o vídeo de hoje era isso. No próximo vídeo nós vamos comentar um pouquinho sobre os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde. Eu realmente sou uma apaixonada por esse sistema, eu acho que ele tem tudo para dar certo, nós temos que repensar os modelos de financiamento. Muitos têm se falado sobre Value-Based Healthcare, esses modelos já estão sendo implementados na Europa e nos Estados Unidos, e se nós vamos fazer a forma de capitation, aliada a fee-for-service, ou se nós vamos fazer um modelo de bundle, como isso se dará ainda precisa ser discutido. Mas fato é que o fee-for-service não conseguirá manter a sustentabilidade dos serviços e dos sistemas de saúde se assim continuar. Portanto, deixo aqui essa reflexão para que nós possamos pensar juntos um pouquinho mais sobre a geração de valor em saúde e a necessidade de aplicá-la não apenas nos locais privados e conveniados, mas também dentro do Sistema Único de Saúde.